Muito boa tarde a todos, bem-vindos a esta sessão, quase de final do dia. Sem mais delongas, eu ia chamar aqui ao palco os participantes, ilustríssimos especialistas participantes no painel. Começava pelo Anderson Abreu, IT Manager da Integer Consulting, se faz favor. Aqui imediatamente à minha direita. Depois chamava o Filipe Fresquilho, Diretor de Negócio Data Center e Cloud da IP Telecom, bem-vindo. Virgílio Rocha, consultor independente e um profissional das TIs com muita experiência no setor. Ali, se faz favor, ali. E por último, Pedro Melo, Territory Channel Manager da Sofos Portugal. Bem-vindos, bem-vindos a todos. Muito obrigado pela disponibilidade e temos aqui cerca de 40 minutos para partilharmos aqui algumas ideias. Eu iria partilhar aqui como lançamento do nosso painel, ia-me recorrer aqui de uma cábula que tem aqui algumas predictions. A IDC tem aqui uma prediction que nesta área que em 2026, mais de 30% das grandes empresas, e para a IDC, grandes empresas, estamos a falar de grandes conglomerados, empresas de grande dimensão, irão migrar as suas operações de cybersecurity para operações autónomas, não é? Quer sejam próprias ou externalizadas, numa procura de encontrar modelos mais sofisticados e que lhes deem maior capacidade de resposta à detecção e reação às ameaças e aos ataques. Um outro prediction de uma outra empresa de análise de mercado diz que 50% das organizações em 2025, 50% das organizações irão usar algum tipo de serviços de MDR, no fundo, de Managed Detection and Reaction às ameaças. E por um outro estudo que li, que me parece também bastante interessante e numa outra dimensão, este estudo concluiu que cerca de 87% das pequenas e médias empresas têm algum tipo de SOC montado para, digamos, como estratégia de cibersegurança, mas depois destes 87% de pequenas e médias empresas que têm este serviço, só 57%, ou antes, 57% não o operam 24/7 porque não têm, obviamente, capacidade para o fazer. E tudo isto, obviamente, acho que é um bom lançamento para esta conversa, que no fundo tem a ver com os desafios relacionados com a complexidade em todas as dimensões que a cybersecurity nos coloca. Eu começava aqui com o Anderson e digamos, no seu papel de end-user, aquilo que pedia para partilhar com a nossa audiência é como vê estes desafios da cibersegurança, como é que o está a resolver na sua empresa, dentro, obviamente, dos limites da prudência e da confidencialidade, digamos, que pode, e partilhe connosco, se faz favor. Sim. Como é que vê isto? Muito bem, obrigado. Bem, antes de mais nada, posicionar a empresa, né? A Integer é uma empresa que o ADN dela é basicamente consultoria em IT, consultoria especializada, então o nosso foco realmente não é trabalhar com cybersecurity dentro das empresas. Entretanto, alguns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, desenvolvemos aí uma aplicação para fazer cyberinteligência. E aí nós vimos que as empresas elas têm uma carência muito grande de ferramentas. E nós precisamos de parceiros e aliados com ferramentas, além daquela que nós desenvolvemos, para poder nos apoiar e ajudar os clientes. E verificamos, por exemplo, dentro da Sofos, que ela tem um conjunto de ferramentas que ela pode nos apoiar. A nossa ferramenta, por exemplo, ela faz detecção de invasões e possibilita que as empresas saibam antes dos ataques quando serão atacadas. Mas se nós tivermos por trás, e esse não é o objetivo da Integer, ter um SOC 24/7 com especialistas,
com pessoas que já estão dentro de um serviço de SOC, mantidas durante ao longo de um tempo, a gente sabe que aquilo dali, esse conjunto de pessoas, esse conjunto de ferramentas aliados, podem nos trazer aí um pouco mais de segurança. Sabemos que, de fato, não estamos 100% seguros, mas é um desafio, mesmo com controlos das ISOs que nós temos, e a seguir rigorosamente todos os controlos, o dia a dia, se não tivéssemos serviços geridos, não seria nada fácil. Muito bem. Já agora, o tema, uma curiosidade, este tema das ferramentas, e sejam elas softs ou outras, que no fundo as não é? Tools, no fundo é extended no sentido de extended, elas próprias também não trazem desafios, no fundo, às vossas equipas, no fundo, de know-how e de capacidade de poder utilizar essas ferramentas de modo, primeiro, tirando o maior potencial delas e depois, inclusive, conseguir lidar com a sua complexidade também inerente. Sim. Nós tivemos o cuidado de preparar nossa equipa e certificar nossa equipa nessas ferramentas, porque nós acreditamos que é importante investir nessa capacitação interna para que nós também possamos ter algum tipo de apoio, não só do SOC, mas também internamente. Ok, muito bem. Filipe, pronto, o Filipe está aqui em representação de uma empresa que tem uma particularidade para este painel muito interessante, porque fica aqui, no fundo, na fronteira do end-user e, no fundo, é também ela um MSP, não é? E, portanto, acho que esse papel é particularmente importante porque também nos permite dar uma outra visão dos desafios que se colocam hoje na área da cibersegurança, e era, no fundo, sobre isso que fazia o desafio de partilhar connosco. Okay. Primeiro que tudo, muito boa tarde a todos e obrigado pelo convite para estar neste painel. É com muito gosto que aqui estou. Relativamente à questão colocada e daquilo que a IP Telecom tem feito nos últimos tempos, a IP Telecom pertence ao Grupo IP, Infraestruturas de Portugal, que tem um conjunto de serviços críticos e essenciais para o país. E, portanto, o que nós temos feito nos últimos anos, já desde 2018, é criarmos, portanto, a componente de um plano estratégico de cibersegurança que é coordenado pela IP Telecom, apesar de ter outras áreas dentro da própria IP, como é óbvio, e tem que ter a presença de todas as áreas, porque a cibersegurança não é só dos técnicos, é de todos. Mas, perante isto, desenvolvemos um conjunto de serviços inicialmente internos para a nossa utilização e que nos permitiu crescer, perceber o que é que era necessário, montar um ecossistema global de cibersegurança que estamos atualmente já a utilizá-lo para os nossos clientes que estão nas nossas infraestruturas e que estamos agora a dar o passo de poder vender esses serviços, portanto, Managed Services, o SOC as a Service, para os clientes finais. Qual é que foi a grande dificuldade, sem entrar em grandes pormenores, mas a maior dificuldade, e que já foi aqui um bocadinho falada, tem a ver com a capacidade técnica e os recursos humanos. Criar uma equipa com a capacidade de poder ter as valências necessárias e o talento necessário para conseguir responder às necessidades que existem. E, pegando um bocadinho naquilo que foi dito sobre a tal situação de a maioria das empresas, pelo menos as médias empresas, já terem SOCs contratados, mas só trabalharem não 24/7, infelizmente, para todos nós, os sistemas estão a trabalhar 24/7, para todos nós, pronto. Mas os hackers não dormem. Nós podemos dormir, mas os hackers não dormem. E, portanto, a proteção tem que ser 24/7. E daí há a necessidade de ter esta componente e torna-se bastante menos onerosa, vamos dizer assim, ter um managed service que consiga, em conjunto com o cliente e em parceria com o cliente, trabalhar estes problemas e conseguir ter visibilidade, controlar, para depois poder mitigar. Ok, Filipe, interessante. Virgílio, aqui a tua experiência como obviamente um profissional ligado a uma grande empresa, no fundo, em termos nacionais e eu julgo que internacionais, dá-nos aqui uma visão, obviamente, de alguém, digamos, de uma operação que tem outra capacidade, outros recursos, obviamente olha para estes desafios com outras possibilidades de os endereçar, e era isso que eu lançava o desafio, e conhecendo, obviamente, também todo o ecossistema bem,
o que é que tu achas para uma audiência que provavelmente tem presença aqui de pessoas ligadas a esta área, mas a empresas de dimensão não igual? O que é que achas? Como é que vês estes desafios, não é? E quais são, digamos, as recomendações ou os teus pontos, digamos, que achas que sejam boas práticas, pelo menos para uma pessoa não perder o norte, não é? Neste mundo complicado. Muito boa tarde a todos. Eu diria que a externalização na área da cibersegurança é uma inevitabilidade. Normalmente externaliza-se por várias razões. Por preço, pretende-se ser mais eficiente e contrata-se alguém que o possa fazer mais barato. Externaliza-se porque não se tem internamente as competências necessárias para fazer um determinado trabalho. Normalmente, eu pelo menos penso assim, não se deveria externalizar coisas que são core. Se a empresa externalizar, descaracteriza-se, no limite, qualquer pessoa pode fazer o mesmo que essa empresa faz. A segurança não é core, mas tem a ver com o core, não é? Portanto, se eu não tiver segurança, aquilo que é a minha inteligência, a minha capacidade intelectual da empresa de produzir, de investigar, de desenvolver, pode-se perder, não é? E, contudo, eu penso que é inevitável a externalização, fundamentalmente pela segunda razão, não é? Não sei se é mais barato, mas a escassez de competências neste domínio obriga inevitavelmente as organizações a externalizarem pelo menos parte da sua competência ou da sua área de intervenção na cibersegurança. É conhecido que não há recursos abundantes no mercado, é conhecido que não há recursos, ou seja, as escolas e as empresas não conseguem forjar toda a competência dentro de si próprias para poderem resolver os problemas com que se deparam nesta área e, portanto, a única forma que têm de o fazer é externalizar. Externalizar tudo, parte, bem, enfim, depende das circunstâncias. Eu diria que há coisas que não se deveriam externalizar e há outras que se podem externalizar. O sucesso de um contrato de outsourcing, era assim que se dizia antigamente, não é? Prestação de serviços, depende de várias coisas que têm pouco a ver com a cibersegurança, não é? Desde logo uma relação de confiança e de abertura, a experiência do fornecedor, quer dizer, é completamente relevante, não é? A sua dimensão, os casos semelhantes que tenha desenvolvido noutras empresas, noutras circunstâncias, e um critério que normalmente não é valorizado, mas que é fundamental para o sucesso de um contrato de prestação de serviços, é quem e como é que é gerida essa prestação de serviços do lado do cliente. A maior parte dos casos que eu conheço de insucesso não tem a ver com fornecedores, tem a ver com a forma como o cliente gera o fornecedor. Desde logo porque se o cliente não tiver competência, como é que vai contratar? Quer dizer, como é que vai especificar aquilo que o fornecedor, no limite, fará aquilo que lhe pedirem, não é? Há uns que são mais sérios e que dizem, olha, eu não faço isso porque acho que é errado, mas é invulgar. Normalmente as pessoas tentam fazer aquilo que lhe pedem, não é? Mas, na verdade, o conhecimento das circunstâncias concretas em que essa prestação de serviços se vai inserir na empresa é fundamental. E se a empresa não tiver alguém, já não digo uma equipa, não é? Mas pelo menos alguém que tenha essa percepção, essa compreensão, a capacidade de dialogar aos vários níveis da empresa, ao nível do topo, mas não só, ao nível dos seus pares, a inserção dessa prestação de serviços pode fracassar, e não necessariamente por culpa do fornecedor. Portanto, eu diria que isto não é tão diferente de qualquer outra área. Há um critério fundamental para que, de facto, as organizações, mesmo que não queiram, vão ter que o fazer, porque não conseguem montar os processos, a tecnologia, as rotinas, as práticas que lhes permitam resistir à avalanche da cibersegurança sem competências. E como essas competências não são abundantes, elas têm que ser contratadas no exterior e então, se serem contratadas no exterior, eu diria que a prestação de serviços, até porque está sujeita a um contrato claro, não é? Ou pelo menos que deve ser claro, é mais fácil de gerir, não é? Uhum. Virgílio, há aqui, pronto, enfim, se calhar vou ser provocador, mas assim de uma forma muito simplista e se calhar diria que não
não fará escola, mas para tentar aqui matizar, para puxar aqui para uma perspectiva. Eu diria que em termos de outsourcing, e obviamente reconhecendo todas as razões e os desafios que descreveste, poderíamos ver aqui que há dois tipos de outsourcing. Há aquele outsourcing que, em limite, agora ridicularizando um bocadinho, no fundo é a limpeza da minha casa, não é? Quer dizer, eu, em limite, consigo limpar a casa, mas eu consigo fazer um trabalho de maior valor acrescentado e encontrar alguém que me faz a limpeza da casa melhor do que eu, em menos tempo, com recursos eventualmente mais eficientes. Mas depois também tenho o outsourcing por expertise, não é que eu não consigo dominar isto. Se eu tiver um jato privado, mesmo que eu queira conduzir o jato privado, eu não consigo porque não tenho habilitações. E, portanto, o que eu vejo na cybersecurity é que há um espaço, não é? Quer dizer, há obviamente um conjunto de managed services, nomeadamente até mais ligados aos aspectos de gestão, não é? De como configurar a minha segurança, de como implementar as políticas, mas há outros que estão neste momento, e principalmente aqueles ligados à operação, estão de tal maneira a cada vez mais serem altamente especializados que puxam por um outro tipo de necessidade de externalização, que é a externalização à procura da excelência, não é? Pronto. Eu diria que aqui nesta área não há nada para limpar, não é? As organizações, infelizmente, não estavam preparadas, Exato. não tinham áreas, não tinham competência, Claro. compraram sistemas. Eu costumo dizer que as pessoas compram casas com janelas, portas, fechaduras, etc. Não é? Compram sistemas sem janelas, sem fechaduras, sem porta, sem nada, não é? E depois vai-se à procura da porta, da fechadura, da janela. Isto é caro, é ineficiente, entretanto já entrou alguém e podes comprar uma porta diferente da dimensão que está no edifício. Enfim, há tanta coisa que pode acontecer. Portanto, as pessoas vão ter que se habituar. Portanto, vão ter que se habituar a comprar sistemas de uma forma diferente. Mas não há legado, aqui não há legado, aqui não há histórico, aqui não há equipa. Vou externalizar a minha equipa de segurança. Não, mas ninguém tem equipa de segurança, portanto não há nada para externalizar. Não é? E exatamente por isso é que é necessário. Eu penso que é inevitável que as organizações neste processo de transição, porque estas coisas também vão evoluir, se apoiem a entidades externas, porque se não o fizerem, vão cometer muitos erros, vão gastar muito tempo, vão gastar muito dinheiro, não é? Claro. E porventura nem sequer chega ao nível de eficiência que os desafios com que hoje as empresas que se colocam as empresas neste domínio, com que elas estão confrontadas, no fim de contas. Não é? Portanto, é inevitável. Não é? Sim. Eu, de facto, trabalhei numa grande empresa, depois já estou há 4 anos reformado, mas a situação não é muito diferente, e nós forjamos a equipa, não é? Nós pagámos cursos às pessoas de pós-graduações em segurança. As pessoas formaram-se no estrangeiro e mesmo assim havia necessidade de contratar serviços, não é? Porque não havia o suficiente. Não é? Mas pelo menos havia, e isso é uma recomendação que eu faço, pelo menos havia a equipa mínima para saber contratar os serviços ao exterior. Certo. E saber avaliar a prestação de serviços que era feita. Isso é fundamental. E se a empresa não é grande e não pode ter uma grande equipa com 10 pessoas, 5 pessoas para fazer isso, pelo menos que haja alguém que tenha a confiança do management da empresa, que tenha a confiança da organização, que conheça a realidade e que possa também aprender no fim de contas com a prestação de serviços, mas que consiga avaliá-la, não é? Consiga fazer a defesa do ponto de vista do cliente neste processo. Ok. Pedro, agora no final desta primeira ronda, acho que seria interessante primeiro, de alguma forma, algum contributo àquilo que ouviu dos outros elementos do painel até agora e também a visão de um vendedor, não é? De um vendedor, obviamente, líder de mercado, para já deste tema, dos desafios, não é? De onde é que estamos e qual é a realidade que nos espera, não é? Pronto, e qual é a vossa visão e, obviamente, de como é que as empresas como a vossa, que têm esta dupla característica, parece-me a mim, e corrige-me se eu estiver errado, que é, por um lado, é um vendedor de ferramentas, de tools, cada vez mais avançadas, não é? Os tais X, não é? Mas, por outro lado, também de managed services, e, portanto, a vossa visão em relação a esta problemática. Obrigado, Nuno, e cumprimentar todos os presentes também. Um ponto de como estamos e os desafios já foram um bocadinho aqui mencionados. A realidade é de que os ataques todos os dias aumentam em número,
tem-se também assistido sempre ao aumento daquilo que é a sua complexibilidade e, por outro lado, também há aquilo que é o impacto que criam nos sistemas digitais das empresas, afetando aquilo que são os seus sistemas de informação. Por outro lado, e também foi mencionado, quando existem ataques mais sofisticados, cada uma das tools e das ferramentas de segurança, como as conhecíamos, também se foram sofisticando ao longo dos tempos. E, portanto, hoje, para além de termos boas ferramentas de segurança, também temos que as saber gerir e configurar adequadamente, porque senão também podem não ser efetivas. E, por outro lado, foi mencionado aquilo que é uma realidade, há uma escassez de recursos. Não há recursos disponíveis. E a área da cibersegurança hoje é fundamental para garantirmos a resiliência do ponto de vista digital das organizações e, portanto, também da sobrevivência daquilo que é as organizações. E, portanto, acreditamos, como foi aquilo dito, que o futuro passa por aquilo que é o conceito de Cybersecurity as a Service, ou seja, entregar cibersegurança como um serviço. E aí estou perfeitamente de acordo com o Virgílio. Obviamente tem que existir alguém dentro da organização e do departamento da IT que faça a ponte com aquilo que é o seu prestador de serviços. E depois, as equipas de IT, que por regra já são de uma dimensão reduzida, têm que estar focadas a apoiar aquilo que são as áreas de negócio nos seus projetos de transformação digital e deixando aquilo que é específico como a área da cibersegurança para especialistas. E aqui funcionando não num regime tradicional de outsourcing, mas na realidade como uma extensão daquilo que é a sua equipa. Ou seja, e aí o fator confiança, obviamente, que é fundamental. Nós temos que pensar que o nosso prestador de serviços de cibersegurança é parte integrante daquilo que é a nossa equipa. Falando um bocadinho do ponto de vista da Sofos, a Sofos, na realidade, é uma empresa que se dedica à área da cibersegurança há mais de 35 anos, são dos primeiros laboratórios na área de cibersegurança, pioneiros na adoção de inteligência artificial e nascemos daquilo que foi a criação de produto, aquilo que foi Endpoint Protection, Network Protection, atualmente Cloud Protection e, portanto, tudo o que tem a ver com as camadas de proteção e que continuam a ser fundamentais a existirem e continuam a ser fundamentais que se invista nelas. Mas hoje, a tecnologia por si só não nos resolve os problemas. Nós precisamos de pessoas, precisamos de capital humano. E para além de pessoas e de capital humano, também precisamos de processos. E é neste contexto que cabe exatamente o que é o Cybersecurity as a Service. E aí é um conceito de que a Sofos disponibiliza uma camada de serviços, que eu diria que são os serviços mais críticos e onde é difícil, é necessário termos escala e threat intelligence e capacidade de retenção de talento e de pessoas, que é um Security Operations Center, é o nosso SOC. E, portanto, isso é o que a Sofos, dentro daquilo que é o ecossistema de serviço do Cybersecurity as a Service, disponibiliza aos seus parceiros e aos seus clientes. Completando depois os nossos parceiros tecnológicos, a Sofos faz todo o seu negócio através de canal, através de parceiros, nós não vendemos diretamente, e portanto é a conjugação daquilo que são os nossos serviços, naquilo que é a base de um serviço de caça de ameaças 24/7 prestado por especialistas, mais os serviços dos nossos parceiros que apoiam no desenvolvimento no desenvolvimento e implementação das políticas de segurança de um cliente, que compõe o conceito do Cybersecurity as a Service. Pedro, só muito rapidamente, e antes de começarmos a segunda ronda, aqui um desafio. Obviamente vocês são vendedores como já disse e como já falaste, de ferramentas do mais avançado que existem, portanto que já incluem todo o expertise, não é? Tudo a inteligência artificial, ou no fundo embebida para servir os vossos clientes. Qual é o pitch para os vossos clientes para, em complemento a isto, venderem managed service, em complemento
a essa oferta? Porque em limite podíamos dizer, epá, eu estou-te a vender uma ferramenta que isto aqui é um robô que meteste em casa, vai-te aspirar a casa toda, não vais precisar. E qual é o pitch? Qual é o gap que existe que necessita desses serviços? É uma excelente questão, porque a Sofos, na realidade, disponibiliza aquilo que é o Extended Detection and Response, uma ferramenta de XDR, que nos permite exatamente coletar e correlacionar todos os nossos logs dos assets de segurança e que nos permite identificar movimentos suspeitos dentro da nossa infraestrutura, investigá-los, deter e responder. A questão é onde é que está a capacidade humana para fazer a gestão desta ferramenta. Okay. E, portanto, nós disponibilizamos a ferramenta XDR a todas as organizações que tenham capacidade interna para 24/7 poderem gerir a ferramenta. Agora, a realidade que sabemos é que a maior parte das organizações não tem pessoas em número suficiente. Um exemplo, nos nossos estudos, há um dado que diz que um operador de um SOC demora cerca de 1 ano e 2 meses a formar. E o tempo médio de permanência na empresa é pouco superior a 2 anos. Ou seja, há uma rotação muito grande de recursos. Claramente que uma empresa como a Sofos, como fabricante, tem uma capacidade de retenção de talento maior do que pequenas organizações. E também tem que garantir que as pessoas trabalham dentro daquilo que é o seu horário normal de trabalho, ou seja, que não fazem mais do que as horas que estão contratadas. Se um cliente está debaixo de um incidente de segurança, debaixo de um ataque, está em panic mode. Do outro lado, é necessário que esteja alguém que esteja tranquilo, que tenha dormido uma noite descansada e tranquila. Portanto, não conseguimos fazer isto com meia dúzia de pessoas. Okay? E também, do ponto de vista de cibersegurança, e quando falamos de detecção e resposta, um fator fundamental é a escala. É preciso ter escala, que é a escala que nos vai dar capacidade de ter threat intelligence. E é toda a área de intelligence que, na realidade, nos vai dar efetividade no tempo de resposta. Como foi aqui dito até em painéis anteriores, nós temos que estar cientes que vamos ter uma intrusão. Nós não conseguimos evitar que exista uma intrusão. O que temos que garantir é que temos ferramentas e equipas que nos permitam identificar essa intrusão no menor tempo possível. E quando fala, então, mas isto não funciona com automatismos? Sim, nós fomos early adopters na área de inteligência artificial, mas o automatismo por si só não funciona, porque senão vai originar falsos positivos e nós vamos parar serviços que não deveríamos estar a parar. Portanto, temos sempre que juntar e utilizar a inteligência artificial para ir a todo um gigante data lake de dados e de informação e que ajude depois os analistas a olharem para aquilo com um sentido crítico humano porque temos que pensar que do outro lado também estão humanos. Os ataques hoje, as fases finais, são produzidas por humanos. E depois, estar também um humano deste lado para perceber o que é um falso positivo, não é? O que é que na realidade é um ataque ou não é. Portanto, nós não acreditamos em sistemas 100% automáticos quando falamos de detecção e resposta a incidentes de segurança. Ok, Pedro. Anderson, pronto, percebi pela primeira resposta que, obviamente, como tem a vossa estratégia, fizeram os vossos investimentos, mas, obviamente, o tempo e as necessidades vão obrigar a ir mais além. Para vocês, como é que veem aqui o Cyber Security as a Service como uma peça que pode acrescentar valor, digamos, à vossa estratégia nesta área? Muito bem, na nossa estratégia ela já acrescenta valor. A partir do momento que nós temos aí adquirido, né, o SOC, e também com a rede de parceiros, como o Pedro bem colocou, como, por exemplo, não sei se cabe bem, mas a Prologin, que nos atende, nós temos ali profissionais altamente qualificados que conseguem nos apoiar naquilo que nós temos deficiência, E com essa troca de informações, essa troca de aprendizagem, porque é uma troca, nós também ensinamos algumas coisas, através até, talvez, dos erros, mas também dos acertos, nós conseguimos crescer como um todo. Nós acreditamos muito nessa colaboração entre o serviço de cibersegurança
entre aquilo que nós temos internamente, com todos os processos, métodos e controlos, e também com a parceria. Nós acreditamos que essa colaboração entre as áreas, ela é real e é benéfica. E como bem o Pedro e também o Vigílio colocou, nós não estamos seguros. A realidade é essa, nós sempre andamos 1, 2, 3, 10 passos atrás. Estar à frente, no meu ponto de vista, é algo que talvez a gente nunca consiga. Como também foi colocado, né? Os hackers estão aí, né? Não dormem. Eles gostam de trabalhar quando nós estamos dormindo. Então, é bem isso mesmo. Ter uma equipe, principalmente, descansada, para poder nos atender quando nós estivermos, como falamos no Brasil, agoniados, né? Vai realmente ali nos apoiar e nos dar uma grande satisfação. É claro que o serviço e ter toda uma estratégia de análise estratégica por parte da Sophos nos traz a garantia de ter um produto de excelência e de qualidade. E isso nós temos visto ao longo desses meses naquilo que a gente tem. Ok. É realmente fantástico, é algo que as empresas, se puderem, né, deveriam experimentar algum dia. Mas nós também entendemos que muitas empresas, pelo fato de não terem processos bem definidos, talvez até nem estarem em compliance com a Lei 65 de 2021, inclusive órgãos públicos, talvez isso seja um grande problema e talvez o início para se ter um SOC talvez comece por aí. A fomentar que essas empresas tenham esse tipo de cuidado, esse tipo de atenção, cuidado com... Se não tem uma norma, se não tem condições de ter uma norma 27.001, 27.701, 9.000 e qualquer coisa, que pelo menos elas sigam a lei. Realmente sigam a lei. E em conjunto com essa lei que é seguida, que é obrigatória, que se também tem ali um conjunto de serviços que possa agregar valor de fato no dia a dia. Nós acreditamos nisso, nós seguimos com isso, estamos... Muito bem. Anderson, não sei se vou conseguir voltar a fazer uma terceira ronda, portanto aproveito aqui duas pequenas perguntas, preferência de resposta rápida, mas enfim, o for possível. A primeira é, como já utilizadores, digamos, do Cyber Security as a Service, o tema da integração lançou-vos alguns desafios, alguma recomendação? No fundo, a integração, digamos, com o prestador de serviços, com os vossos sistemas internos e com as vossas ferramentas, certamente, que já tinham internamente. É um tema, o que é que nos pode dizer sobre isso? Sim, como eu disse logo ali no início, o desafio foi preparar a equipa e deixar uma equipa mais consciente. E utilizadores internos também mais conscientes. É importante isso, essa conscientização. Mas esse eu acho que talvez tenha sido o maior desafio, manter a equipa atualizada e todos os utilizadores conscientes. Ok. Último ponto. A vossa adoção, digamos, de serviços de Cyber Security as a Service é nos tiers todos, isto é, detecção e depois mitigação, portanto tem esse... Nós temos o serviço todo. Tudo isso. Sim. Muito bem. Okay. Sim. Vale a pena. Vale a pena. Muito Sim. bem. Ok, obrigado. Obrigado. Anderson. Filipe, aqui obviamente o tema é o mesmo, é a visão de como é que o CAS pode contribuir e facilitar a vida dos clientes para implementar uma estratégia eficaz de cibersegurança, mas eu acrescentava daqui um desafio que me parece que estás particularmente habilitado a responder, que é, e vamos lá ver se eu não digo aqui grandes asneiras, mas estes serviços que nós estamos aqui a ver, estes serviços de externalização altamente especializados, não sei se o termo existe, o Pedro depois dirá, mas correspondem muito a um hyperscaling, não é? Dos serviços para grandes players mundiais que têm esta toda a vantagem, não é? De disponibilizar os melhores recursos, o melhor know-how, a melhor inteligência, a melhor utilização das ferramentas, etc. Mas afasta, não é? Afasta este serviço do end-user, não é? Qual é o papel, no fundo, como dizia o Pedro, dos parceiros, não é? Que certamente não é para fazer concorrência, mas onde é o papel para poder, no fundo, fazer aqui um extended, não é? De prestação de serviços, neste caso, que seja mais frutuoso e mais eficaz para os clientes?
Bom, essa questão é muito preponderante, como é óbvio. Há duas situações que temos que avaliar e que são diferentes. Todas as instituições e as entidades têm os seus sistemas e os sistemas não são iguais para todos. Logo, a tal automatização que existe e que é muito importante que exista nos hyperscalers, nas componentes, nomeadamente aqui a softwares que têm, vão ajudar a um conjunto de vulnerabilidades, de detecções a serem rapidamente identificadas. Mas lá está, o negócio é diferente para cada entidade e é necessário ter, como já foi falado, alguém do lado do cliente que conheça o negócio e que possa fazer essa interação e que possa ajudar a identificar situações que são falsos positivos, situações que até são normais. Esse é um ponto que é fundamental. E diria que isso só se faz com confiança, com proximidade. E por isso é que é necessário haver quem tenha este tipo de ferramentas e que esteja próximo dos clientes para o conseguir ajudar, tanto na parte processual, inicialmente, já aqui falado e bem, é fundamental, para depois poder dar o passo seguinte para ter o conjunto dos managed services. Depois há outra vertente que eu vou trazer aqui para a conversa, que eu acho que é fundamental, que tem a ver com a partilha. Nós hoje em dia já notamos, e ainda bem, e Portugal está num bom caminho, e aqui tenho de saudar aquilo que o CNCS tem feito, de, com um conjunto de entidades, conseguir fazer uma partilha daquilo que está a acontecer. E tanto daquilo que existe, dos problemas que existem, haver esse tipo de situações. Porquê? Porque nós, só se toda a gente partilhar as informações entre todos, é que conseguiríamos ser mais fortes. E sem essa situação, nós só nos enfraquecemos a nós próprios. E como já foi dito e bem, eu aqui até digo um bocadinho ao contrário, nós já fomos atacados, muitos de nós é que não sabemos. E, portanto, sem essa partilha, torna muito mais difícil essa situação. E eu acho que isso é fundamental as empresas poderem utilizar esses canais, terem algum parceiro que o faça. Nós fazemos parte do CCERT, trabalhamos em conjunto com o CNCS, como um conjunto grande de entidades hoje em dia, e está a ser feito um excelente trabalho em Portugal, que infelizmente não é estalar o dedo, já está amanhã, demora o seu tempo. Portanto, temos que ajudar e temos que tentar que as coisas possam melhorar num futuro próximo, e eu acho que vão acontecer. Adicionalmente agora, do lado mesmo só IP Telecom per si. Portanto, como disse inicialmente, nós começámos por fazer internamente para percebermos as dificuldades que existem para depois conseguirmos realmente dar um serviço acrescentado e de valor acrescentado para o cliente. Mais uma vez, necessitamos sempre ter o apoio e do cliente numa ótica de parceria. Caso contrário, se for numa ótica cliente-fornecedor puro e duro, as coisas não vão funcionar, e já foi aqui referido aqui com o meu colega do lado, Virgílio, que sem isso, que é um facto que acontece em muitas entidades, infelizmente, compram-se coisas sem saber aquilo que se está a comprar, as coisas não vão correr bem. Ok, obrigado pela partilha. Virgílio, aqui, pronto, uma das dificuldades também desta realidade, não é? Que para além de todas as ameaças, a complexização do digital, a quebra das barreiras entre o IT e o OT, quer dizer, o edge computing, quer dizer, é tudo a somar. Há também aqui a dificuldade da navegação, no fundo, neste ecossistema de fornecedores, de serviços, etc., porque só per si já é uma complexidade. Aqui, a pergunta que eu faço é, como é que vês e obviamente isto não deixa de ser outro contrato de outsourcing e outro contrato de managed service, como é que vês aqui nesta área temas que eu julgo que pelo menos têm que se levantar na contratação destes serviços, como sejam desafios na integração dos sistemas, não é? Porque estamos a externalizar serviços cada vez mais que nós pretendíamos com mais expertise, também temos que dar acesso a mais informação dentro dos nossos próprios sistemas. Compliance, porque à medida que haja este movimento de hyperscaling, significa que provavelmente nós estamos a trabalhar com centros que não estão na região, digamos, em que o enquadramento legal, portanto, temas de compliance, como é que, vendor lock-in também, que se fala muito, como é que vês isto, o que é que podes
partilhar da tua experiência connosco. Eu confesso que não vou diretamente à tua pergunta, Muito bem. porque acho que no essencial as questões são semelhantes às de qualquer outro contrato, com total franqueza. Na sua especificidade, naturalmente, se for um contrato de prestação de serviços e gestão de uma infraestrutura da IT é uma coisa, se for uma produção de software é outra. As coisas são diferentes, a cibersegurança é outra realidade, mas não penso que as regras, as boas práticas sejam tão diferentes assim. Eu há bocado referi um aspecto que é talvez aquele que porventura é mais complexo, é que a segurança numa organização não se faz só com tecnologia nem com prestações de serviços. O essencial da segurança passa pelas pessoas da própria organização. Quer dizer, isto não é uma frase feita, isto é a experiência da vida, diz que os nossos colaboradores são aqueles que, se estiverem suficientemente preparados, alertas, vão identificar muitas das problemáticas que os hackers utilizam e que não são necessariamente tecnológicas, têm a ver com a realidade organizacional e com um termo que agora está muito na moda, que é, digamos, a parte da sociedade, não é? Da forma como se gera a relação das pessoas, etc., que permite que muitas vezes o ataque seja feito e a password seja identificada, enfim. Os grandes problemas de segurança começam por coisas muito pequeninas e muito triviais, não são muito sofisticadas. E quanto mais sofisticadas tiverem, não é, mais fáceis são de detectar, porque as mais simples é que são os difíceis de detectar. Portanto, isso exige que as pessoas sejam envolvidas, sejam formadas, sejam alertadas, sejam envolvidas na solução. Ora, isto remete novamente para a questão da interface entre o prestador de serviço e a empresa. Quer dizer, se essa interface não existe, não se consegue determinar de que forma é que aquilo que tem que ser feito ao nível dos recursos da empresa tem que estar alinhado com a prestação de serviços, com a sofisticação da prestação de serviços que existe do outro lado. Não é? Portanto, eu diria que da minha experiência, esta é a parte fundamental. Mais do que as outras questões são importantes, são relevantes, mas no fim do dia, como em qualquer outra área de prestação de serviços, elas têm que existir, tem que ser um bom contrato, tem que existirem pessoas, tem que haver interface, tem que haver integração, pá, tudo isso custa dinheiro, pá, tudo isso dá trabalho, mas no fim do dia não se esqueçam das pessoas da empresa, porque essas é que podem dar um grande contributo na defesa da cibersegurança ou da segurança da informação da empresa. Não é? Muito bem. Não sei se, acho que não respondi à tua pergunta, mas era o que eu tinha para dizer. Não, mas respondeste com o essencial, que isso é o problema. Obviamente, é verdade que estes problemas colocam-se em todos os contratos de outsourcing, mas vejo aqui alguma especialização, como em todos eles há, não é? E que obviamente que poderão intensificar alguns dos desafios mais do que normal, não é? Os ataques vêm do outro lado, sem querer citar nomes. Um dos grandes ataques que existia numa grande empresa portuguesa nasce de um contrato de outsourcing que não é de cyber security, é um contrato de outsourcing. E o indivíduo que lá fora, digamos, expôs a sua password, que permitiu que as pessoas... Não, isso, claro. E, portanto, aliás, hoje aqui já neste espaço há aquelas afirmações que são muito reveladoras, simples, mas que para mim nunca tinha pensado. Alguém que estava aqui dizia: andamos nós a preocupar-nos com ferramentas para a proteção dos endpoints, não é? E pensando que estamos a olhar para o portátil e para o não sei quantos, mas o nosso endpoint é o utilizador. É? Portanto, se o utilizador atender uma chamada telefónica e se deixar enganar e der uma password ou autorizar ou não sei quantos, quer dizer, para que é que serviu aquela ferramenta? Sendo que as ferramentas também estão-se a sofisticar para, obviamente, cada vez mais fazerem também estes cheques de comportamento anormal, incoerente e que de alguma forma introduzem. Mas se me permite, sem querer mais uma vez citar casos concretos, mas este é um caso real de um problema que foi identificado porque houve um utilizador que não tinha nada a ver nem com IT nem com segurança e que identificou que havia uma pen metida no computador dele que ele não sabia o que era. E, portanto, é a partir daí que se desenvolve a investigação e que se descobre que há um ataque. Portanto, digamos, não nos esqueçamos dessa parte que é fundamental. Pedro, estamos aqui a chegar ao final desta ronda e como eu desconfiava não vamos ter tempo para mais nenhuma e, portanto, pedia-te agora que desse aqui a visão, digamos, do lado do prestador e principalmente estes serviços que me parecem extremamente interessantes, não é? De Cyber Security as a Service e que vocês, como outros prestadores, prestam.
Quais são, no fundo, o desafio que te faço é, que perguntas é que me fazias a mim, como cliente final, não é? Para poderes, de alguma forma, fazer-me uma proposta, não é? Quer dizer, como é que... quais são as preocupações, quais são os drivers, quais são os serviços que estão... Que são configuráveis, não é? Pronto, assim de uma forma rápida, porque senão vai ficar aqui a tarde toda a fazer... É uma excelente questão, Nuno, para termos de conclusão. Quando falamos de segurança, e não é só na digital, também é na física, tudo passa da avaliação de risco. Portanto, a primeira coisa que te perguntava era qual é a avaliação de risco que fazes os teus sistemas digitais, ou seja, se tiveres a tua operação, se não tiveres sistemas digitais e não tiveres operação, que impacto é que isso tem para ti? E se me disser, pá, não tenho nenhum, eu digo, ok, também não tenho managed service para te vender. Se me disseres, pá, o meu risco é muito grande porque eu perco milhões e perco clientes por cada dia que estiver parado, eu digo, então ok, não vamos conversar. Porque o barato ou o caro é tudo relativo, tem tudo a ver com o impacto que cria. Portanto, essa é a primeira questão e tudo parte sempre é de percebermos de qual é a avaliação de risco. E para fazermos uma avaliação de risco também é importante que as organizações percebam o que é que têm, onde têm, quais são as aplicações e quais é que são críticas e quais é que nós até podemos menosprezar mais e outras que não podemos menosprezar. Portanto, é importantíssimo saber o que temos, onde temos e quem acede. E depois levantaram-se aqui outras questões e a lá é de resumo. Não posso estar mais de acordo. Há que investir nos utilizadores. Há que investir na sensibilização e na formação dos utilizadores. Nós temos uma ferramenta para o fazer, mas também aí o Centro Nacional de Cibersegurança também tem tido excelentes iniciativas que são gratuitas e que as organizações podem aceder de planos de formação dos seus utilizadores, porque na realidade são a primeira porta de entrada e a mais vulnerável. Falou-se aqui de integrações. Temos que ter sempre muito atenção é quando se fazem integrações, porque a fazermos integrações estamos a criar ligações, sistemas de confiança entre sistemas digitais e que podem ser aproveitados exatamente por atacantes. Temos que garantir que também as ferramentas que utilizamos, e por exemplo como as ferramentas da Sofos, têm a capacidade de se integrar com aquilo que é o ambiente aplicacional do cliente, como os serviços da MDR têm a capacidade de poder serem prestados utilizando as ferramentas que o cliente já tem dentro de casa e não obrigando. Portanto, tudo o que tem a ver com integrações é fundamental naquilo que se fala hoje. E, para finalizar, dizia que a segurança é transversal à organização e, portanto, é um conceito e uma maneira de estar. Aí é uma filosofia e tem que vir de cima, tem que vir do board e ser uma cultural. Temos que fazer secure by design e pensarmos em tudo o que fazemos, pensarmos na segurança. Quando falamos de desenvolvimento aplicacional e em DevOps e Agile, temos que pensar em DevSecOps e temos que pensar que no próprio desenvolvimento de aplicações já temos que ter o cuidado de olhar de um ponto de vista de segurança, porque muitas vezes aí também são criadas vulnerabilidades logo à nascença. Portanto, esta é toda uma... E para terminar, diria-te só que há pequenas coisas que não é preciso investir dinheiro. Todas as empresas hoje devem ter um plano de resposta a um incidente de segurança. E há coisas que não passa por ter dinheiro. Eu desafio-os a irem ao site da Sofos e a fazerem um download de um documento que temos, um plano de recuperação de resposta a incidentes, e uma parte dele não é tecnológico, uma parte dele é processual. Toda a organização hoje deve ter um comitê preparado para responder a um incidente de segurança, e isso passa por ter o CEO da empresa, passa por ter alguém do gabinete jurídico para saber se tiver problemas do ponto de vista de coimas, como é que vai responder, passa por ter alguém do departamento de marketing e de comunicação. A Vodafone acabou por sair mais fortalecida depois do ataque que teve, porque teve um excelente plano de comunicação. Passa por ter alguém da área comercial que pense como é que vai gerir e vai fazer damage control de tudo aquilo que são clientes que possam estar afetados. E depois, obviamente, também o IT e todo o resto da área.
criarmos um comitê deste que se reúne e que faz reavaliações regularmente não custa dinheiro, é uma questão processual. Por isso hoje, e termino com isto, a área da cibersegurança passa na realidade por pessoas, por processos e por tecnologias. E só a conjugação das três é que na realidade faz um fator diferenciador. Muito bem, excelente maneira de terminarmos o painel, já estão ali a fazer sinais frenéticos. Obrigado a todos pela vossa disponibilidade e pelos vossos contributos, foi extremamente interessante. Obrigado também à audiência pela vossa atenção e termino aqui este painel e para o ano cá estaremos outra vez.